Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao vídeo da história do gaúcho. Como eu falei antes, essa nova sessão de vídeos, começando por hoje, a história do churrasco. Eu não sei quantos vídeos vão dar, calculo eu até o 20 de setembro teremos uma entrevista muito especial, aliás. Mas hoje vamos contar uma história de algo que identifica muito o gaúcho. Você fala em gaúcho, você pensa o quê? Chimarrão? Também. Mas churrasco eu acho que é o ponto-chave que identifica um gaúcho. Então, hoje vamos contar a história do churrasco com esse barulhinho de sanga, esse mato aqui atrás. Um lugar muito bonito, um lugar bem disposto para contar a história do churrasco. Vídeo 1. Então, vamos lá. A história do churrasco começa junto com a história da humanidade. O churrasco, se a gente for pensar, ele é carne assada. Virou o símbolo tradicionalista gauchesco, mas ele é carne assada. Isso surgiu quando o ser humano começou a dominar o fogo e percebeu que uma carne assada tinha um gosto muito melhor do que a carne crua que era comida até então. Mas o churrasco, um pouco diferente do que a gente conhece hoje, foi feito pelos índios que ocupavam toda a costa da América. América do Sul, América Central e América do Norte lá em cima. Mas era diferente o jeito que eles faziam. Eles não usavam espetos. Eles faziam uma churrasqueira, uma espécie de churrasqueira de pedra, e faziam uma grade, uma grelha, dá para se dizer assim, com madeiras verdes, pequenas madeiras verdes, para poderem assar a carne. Mas essa ideia não pegou para os índios, eles partiram para outra. Onde essa ideia pegou mesmo foi no Pampa, aqui no sul. O Pampa não é só no Rio Grande do Sul, tem no Uruguai, um pedacinho da Argentina, e eu acho que até no Paraguai. Posso estar enganado, professores de geografia me corrijam. Foi nessa área que o churrasco começou a aflorar de verdade, conhecido como nós conhecemos hoje. Como dá para explicar? Nessa época o Brasil era colônia de Portugal e o sul não era muito explorado. Aqui no sul só existiam as missões jesuíticas. Jesuítas. Professores de história também me corrijam. Então, depois que essas missões foram destruídas, eles criavam gado nessas missões para alimentar os índios que viviam. Depois que elas foram destruídas, esse gado foi livre, foi solto, pois não tinha mais ninguém lá para cuidar deles, e ele começou a se reproduzir livremente. Aqui no sul não existia um predador do tamanho de um boi, do tamanho de uma vaca. Então ele se reproduziu livremente sem dúvida nenhuma de morrer. Mas um dia chegaram os predadores, mas não eram animais. Até eram animais, mas eram os humanos, principalmente pessoas de Laguna e São Paulo. Esses eram chamados tropeiros. Eles vieram para cá para quê? Prender esse gado que até então estava solto, era muito gado solto aqui. Aqui não, estamos em Santa Catarina, então lá no Rio Grande, lá no Pampa, e levar para cima, levar para Santa Catarina, São Paulo e Brasil adiante. Foi ali que eles começaram a fazer o churrasco mais ou menos como nós conhecemos hoje. Era feito com um espeto de madeira, fincado no chão e assado às brasas do chão. Mas a carne não era salgada. A única coisa que eles tinham para temperar a carne era a cinza. Então nessa época a carne era temperada com cinzas de fogo, cinzas de madeira. Mas eles pegaram a ideia dos índios. Aqui no sul existiam índios, várias tribos muito famosas de índios. Os índios Charrua são um exemplo. E depois que os cavalos saíram das missões jesuítas ou jesuíticas, não me lembro bem, os índios, vamos dar um exemplo dos Charrua,
posso estar errado, não me lembro a região que eles viviam, começaram a dominar os cavalos. Eram montadores ótimos de cavalos, e para deixar a carne salgada eles usavam um artifício, dá para se dizer tecnologia. Eles colocavam a carne entre a sela do cavalo e o lombo do cavalo. No percorrer da sua viagem, o cavalo suava e o suor do cavalo dava sal à carne. Os tropeiros que vieram de Santa Catarina, de São Paulo, do Brasil em geral, pegaram essa ideia, fizeram a mesma coisa, então agora eles tinham carne salgada, pois a carne ficava, a viagem do ponto A ao ponto B, onde eles iam parar para comer, ficava entre a sela e o lombo do cavalo para ficar salgada com o suor do cavalo. Depois disso foi se popularizando o churrasco e foi virando uma comida normal, uma comida tradicional. Mas por quê? Se for pensarmos para aquela época, isto muitos séculos atrás, a carne é uma comida muito nutritiva. Eles só comiam carne e algumas outras coisas que encontravam pelas matas, pois o que eles encontravam aqui no sul era isso daqui, mato. Não tinha outra coisa aqui, era mato e algumas missões jesuíticas espalhadas. E no Pampa é aquele capim baixinho, que acho que todo mundo já viu a imagem do Pampa. É uma região muito bonita do Brasil. Mas eles só comiam carne. E por quê? Claro, o gado era solto, então tinha muita carne. E a carne era uma coisa muito nutritiva. É uma coisa muito nutritiva, pois ela tem gordura, ela tem proteína e tem algumas vitaminas. Então, para os tropeiros, era um bom negócio, podemos dizer assim, um bom negócio comer a carne, pois ela matava a fome e dava energia para um longo percurso até eles pararem de novo e fazerem outro churrasco. Depois disso, ele foi se adaptando, chegando ao formato que conhecemos hoje. No Rio Grande do Sul ainda fazem o churrasco com os espetos fincados no chão, um braseiro embaixo, e foi se espalhando para Santa Catarina, para o Paraná e para todo o Brasil e o mundo. Então, resumindo, a história do churrasco começa com o domínio do fogo pela humanidade, passa para os índios da costa da América e depois é espalhado pelo mundo pelos tropeiros que vinham para o Rio Grande. Então, essa foi a história do churrasco, espero que vocês tenham entendido. Talvez ficou meio confuso, me desculpem, mas foi assim que o churrasco tomou proporções, podemos dizer, proporções mundiais. Então, eu me despeço por aqui, até o próximo vídeo. Eu acho que vai ser sobre a história do chimarrão. Tem um passarinho cantando. Isso é muito bonito, passarinho cantando é uma coisa legal. Até mais, até a história do chimarrão ou até a história do charque. É um ponto muito importante do Rio Grande do Sul, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, eu me despeço de vocês por aqui, não tenho como ir em outro lugar. Obrigado pela audiência e tchau, tchau!